Desde a antiguidade, tem se tentado explicar as diferenças de comportamento envolvendo as pessoas, a partir de muita diversidade genética ou até mesmo geográfica. A antropologia moderna tem como uma de suas tarefas reconstruir toda a noção de cultura. Logo, posso dizer para você que estudar cultura consiste em decodificar códigos de símbolos partilhados pelos membros dos grupos culturais. Não existe uma cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim temos diversas culturas. De acordo com a sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Na aula de hoje, falaremos desse papel da cultura de acordo com a sociologia e a sua aplicação ao estudo do direito. Vem comigo! Cultura, sociologia e direito. A invenção da cultura. Podemos dizer que uma grande questão antropológica é justamente descobrir como surgiu a cultura. Uma das respostas a essa pergunta seria de que a cultura surgiu a partir do momento em que o ser humano evoluiu lá dos primatas, sendo isso uma resposta insatisfatória, pois acaba gerando algumas indagações. Por que o cérebro do primata evoluiu a ponto de permitir o aparecimento do ser humano? Alguns estudos mencionam que esse fato só aconteceu por conta da vida arborícola que os primatas viviam, em conjunto com a visão estereoscópica e a utilização das mãos, pois possibilitava que esses primatas se relacionassem com cores, formas, pesos e cheiros. Outros estudiosos mencionam que a cultura surgiu quando o ser humano se depara com a primeira regra, a proibição do incesto. Norma esta presente em toda a sociedade. Os católicos dizem que o sujeito adquiriu cultura no momento em que recebeu do Criador uma alma a ser considerada imortal. Dos conhecimentos científicos atuais, a cultura provém de muito antes dos conceitos religiosos, como a concepção de alma. Para alguns antropólogos, podemos dizer que a cultura está relacionada à espécie do ser humano, que já trazia esses elementos, uma vez que ele era capaz de caçar e confeccionar, visando justamente atender às suas necessidades, o que provavelmente elimina uma possibilidade de linguagem, mas sim de cultura. Em razão de o animal ser incapaz de adquirir outros aspectos de cultura, há uma dúvida sobre a teoria do citado ponto crítico, pois, para alguns autores, ao conceber a eclosão da cultura como acontecimento súbito, há sim toda essa indagação. Alguns autores afirmam que o desenvolvimento cultural já vinha sendo processado bem antes de cessar o desenvolvimento orgânico, fato que torna o sujeito não apenas o produtor da cultura, mas também, no sentido biológico, o produto desta cultura. Mais uma vez, posso afirmar que a cultura logo se desenvolveu juntamente com a biologia humana, e ela é compreendida como parte das características das espécies, assim como o bipedismo e de um adequado volume cerebral. O homem e a mulher são seres predominantemente culturais, pois graças a ela, a cultura, eles superaram suas limitações orgânicas, conseguiram sobreviver pelos tempos com equipamento biológico relativamente simples. Podemos considerar ainda que a cultura é um ato, efeito, modo de cultivar complexo dos padrões de comportamento, das crenças, instituições e outros valores espirituais e materiais transmitidos de maneira coletiva e característicos de uma sociedade e de uma civilização.
O desenvolvimento de grupos culturais, uma nação, é fruto do esforço coletivo pelo aprimoramento de valores, civilização e também de progresso. A palavra cultura percorre um longo caminho até adquirir um sentido sistemático de uma diversidade de maneiras de viver. Cultura tem a origem no latim e seu significado está relacionado originalmente às atividades agrícolas. Vem do verbo latino colere, o que quer dizer cultivar. Pensadores romanos antigos ampliaram esse significado e passaram a usar a expressão refinamento pessoal, e isso está presente na expressão cultura da alma, como sinônimo de refinamento, sofisticação pessoal, educação, elaborada de uma pessoa, cultura, e que foi usada constantemente desde então e é até hoje. A cultura é uma esfera geral do conhecimento e das representações do vivido na sociedade histórica. A cultura envolve todo o acervo de valores e hábitos que marcam as condições humanas. Um conjunto de atributos que se projeta para diferentes variáveis comportamentais. Existem valores, hábitos, objetos e comportamentos genéricos que dão certo à de família cultural a uma sociedade, grupo humano, religião ou até mesmo uma comunidade. Desde a antiguidade, tem-se tentado explicar as diferenças de comportamento entre os homens a partir das diversas genéticas ou geografias. A antropologia moderna tem como uma de suas tarefas a reconstrução do conceito de cultura. Logo, posso dizer que estudar cultura consiste em decodificar os códigos de símbolos partilhados pelos membros de um grupo cultural. A antropologia, ela busca entender e interpretar diversos significados. A interpretação de um texto cultural sempre será uma tarefa muito difícil e rigorosa. O debate, ele não acaba simplesmente dessa forma, pois provavelmente não terminará, visto que o conceito de cultura compreende uma linha infinita de reflexões sobre a cultura humana e aquilo que nos rodeia. O que é cultura? A cultura, aos poucos, acabou adquirindo também o sentido de cultivo de conhecimentos. A noção moderna de cultura foi sintetizada pela primeira vez pelo inglês Edward Taylor em 1911, conceituando-a como um complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos por uma pessoa como membro de uma sociedade. Taylor definiu cultura como uma expressão de sua totalidade da vida social do sujeito, trazendo características a partir da dimensão coletiva adquirida, em grande parte de forma inconsciente e independente da hereditariedade biológica das pessoas. Privilegiou a palavra cultura, entender que civilização remete à constituição de realizações materiais dos homens, perdendo sentido quando se trata de sociedades primitivas. Para Taylor, a sua nova definição de cultura, que era descritiva e não normativa, sem conceitos pré-determinados, tinha a vantagem de ser uma palavra neutra, capaz de pensar em toda a humanidade. Acreditava na ideia de progresso, nos postulados evolucionistas, na unidade psíquica da humanidade, pois todos temos a mesma capacidade mental, e na universalista da cultura, a cultura como algo de toda a humanidade. O autor contribuiu com essa tentativa de conciliar a evolução da cultura e a universalidade. Foi o primeiro a abordar os fatos culturais sobre um prisma sistemático e geral. Não existe uma cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. Aos olhos da sociologia, cultura é tudo aquilo que resulta na criação humana. São ideias, artefatos, costumes,
leis, crenças morais e conhecimentos adquiridos a partir do convívio social. Seja a sociedade simples ou complexa, todas têm sua forma de expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas têm sua própria cultura e seu modo de vida. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano, em contato social, adquire ao longo da sua convivência, de sua vida, tendo esses aspectos compartilhados entre os indivíduos que fazem parte desse grupo de convívio específico, refletem especificamente a realidade social desses sujeitos. Características como a linguagem e o modo de se vestir em ocasiões específicas são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura que acaba por ter como função possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que dela fazem parte. A cultura representa aspectos tangíveis, objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto, e outros intangíveis, ideias e normas que regulam o comportamento, bem como formas de religiosidade. Esses aspectos constroem a realidade social dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e estabelecendo valores e normas. Esses valores são características que são consideradas desejáveis ou indesejáveis no comportamento dos indivíduos que fazem parte de uma cultura, como o princípio da honestidade, que é visto como característica extremamente desejável em nossa sociedade. As normas são um conjunto de regras formadas a partir de valores de uma cultura, que servem para regular o comportamento daqueles que dela fazem parte. O valor do princípio da honestidade faz com que a desonestidade seja condenada dentro de limites convencionados pelos integrantes dessa cultura, compelindo-os os demais integrantes a agir dentro do que é estipulado como honesto. As normas e valores têm grandes variações nas diferentes culturas que observamos. Em algumas culturas, tais como no Japão, por exemplo, o valor da educação é tão forte que falhar em exames escolares é visto como uma vergonha tremenda para a família do estudante. Então, a norma de que estudar e ter bom desempenho acadêmico é uma das mais importantes tarefas de um jovem japonês, e a pressão social que esse valor exerça sobre ele é tão forte que há grande número de suicídios relacionados às falhas escolares. Mesmo dentro de uma mesma sociedade, podem existir divergências culturais. Alguns grupos ou pessoas podem ter fortes valores baseados em crenças religiosas, enquanto outros grupos prefiram a lógica do progresso científico para compreender o mundo. A diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada, em que o contato entre o que consideramos familiar e o que consideramos estranho é comum. Ideias diferentes, comportamentos, contatos com línguas estrangeiras, culinárias ou outras formas tornou-se tão corriqueiro em nosso dia a dia que quase não reflete no impacto que sofremos diariamente, seja na adoção de expressões de línguas estrangeiras ou incorporação de alimentos exóticos em nossa rotina alimentar. Uma cultura não é estática, ela está em constante mudança de acordo com os acontecimentos vividos por seus integrantes. Valores que tinham forças no passado se enfraquecem no novo contexto vivido pelas novas gerações, a depender de novas necessidades que surgem, já que o mundo social também não é estático. Movimentos contraculturais, como punk ou rock, são exemplos claros do processo de mudança de valores culturais que algumas sociedades viveram de forma generalizada. O contato com a cultura diferente também modifica alguns aspectos da nossa cultura. O processo de aculturação, em que as culturas absorvem ou adotam certos aspectos de outras a partir do seu convívio, é comum em nossa realidade globalizada, na qual temos contato quase perpétuo com culturas de todas as formas e lugares possíveis. E aí, gostou desse vídeo? Espero que sim. Se realmente gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal.
um prazer imenso tê-lo sempre aqui. Até mais. Tchau, tchau.